E aí, pessoal, beleza? Como vocês estão? Meu nome é Thiago Stocco e eu espero que estejam todos muito bem. Sejam bem-vindos de volta ao Pra Pensar, Pensadores Livres. Seguinte, hoje eu quero falar sobre um dos meus gêneros favoritos de cinema, se não for o favorito, que é a comédia pastelão. Então, eu já fiz um vídeo no outro canal, no Let It Rip com o Conan, falando sobre isso, e hoje eu queria falar um pouco mais. Então, já estreou o novo Corra que a Polícia Vem Aí, com o Liam Neeson no papel do filho do Frank Drebin, que é o personagem do Leslie Nielsen. E eu não assisti ainda. Eu quero assistir. Eu não assisti ainda porque é aquilo lá que eu falei no outro vídeo. Algumas, às vezes, sequências deixam a desejar. Não é... São realmente necessárias. Por exemplo, você pega uma franquia ótima de comédia pastelão. Assim, não é tão pastelão, mas envolve bastante também. Que é o Férias Frustradas. E que teve uma continuação, eu não lembro agora o ano que foi. Que a história continua com o filho do Clark, o Rusty. Que é o personagem, é o Ed Holmes, o cara que fez o Se Beber no Case, The Office, puta ator de comédia. E ele faz o Rusty adulto e ele quer levar os filhos, levar a família de férias, igual o pai dele fez com ele. Quando saiu a notícia, eu fiquei meio assim, eu falei, porra, pra que vão mexer nisso? Os caras já arrastaram a franquia do Férias Frustradas, e ainda assim até que deu certo, não ficaram ruins. O primeiro é o Holy Land, o segundo, se eu não me engano, é o na Europa, o terceiro é o de Natal e o quarto é o em Vegas, acho que é isso. E aí tem o quinto, que é com o Rusty contando a versão dele, né? Inclusive aparece o Chevy Chase, a D'Angelo, tem tudo que tem no primeiro tem nesse daqui. Mas esse aqui, como foi, e nem é tão novo. Atualizaram bastante coisa de piada da parte pastelão, da parte cenográfica. Por exemplo, o carro do Clark, locações, essas coisas vão atualizando, ficam modernas, por assim dizer. Então, eu acredito que vai acontecer algo do tipo com Corra que a Polícia Vem Aí. Que é a mesma pegada. É o filho do personagem do Leslie Nielsen, que é o Liam Neeson, dando continuidade no trabalho. E muita gente não sabe, mas o cinema pastelão, o gênero pastelão começou junto com o cinema, com os irmãos Lumière. É engraçado, né? Porque tem uma treta, isso eu aprendi na faculdade, tinha uma treta, né? Entre o Thomas Edison nos Estados Unidos e os irmãos Lumière na França, para quem tinha inventado o cinema. E o Thomas Edison falando que a invenção dele não tem aspas, a invenção dele é de 1891 e os Lumière registraram a deles, que foi 1895, Edison, 1895 os irmãos Lumière. E o Edison alegava como ele criou primeiro, só que o que ele criou primeiro não foi cinema. O que ele criou primeiro, eu esqueci o nome do dispositivo, mas era uma coisa única, só uma pessoa conseguia ver as imagens e o filme. E os irmãos Lumière não, os irmãos Lumière criaram um projetor, um esquema para colocar numa sala para várias pessoas assistirem, que é o conceito de cinema. Então essa briga o Thomas Edison perdeu. Por mais que dentro da cultura americana, lá dentro dos Estados Unidos, eles tenham essa coisa que os irmãos Wright que inventaram a aviação, o Thomas Edison que inventou o cinema, e na verdade não foi. Os irmãos Wright, ainda vou pegar um filme para falar sobre isso, vou pegar o Aviador, do Scorsese com o Leonardo DiCaprio. Nossa, esse filme é sensacional. O DiCaprio já merecia um Oscar aqui. E aí para falar disso vou falar da aviação também. Mas voltando, comédia pastelão. Então, o primeiro filme dos irmãos Lumière, que é um nome francês que eu não sei, não vou conseguir pronunciar, mas que é tipo, acho que tradução livre é O Jardineiro e a Mangueira de Jardim, algo assim. E é o primeiro filme, é o início do cinema e é o início do gênero pastelão, é o primeiro filme pastelão. Vários vieram depois. O pastelão, entendo pastelão que a comédia pastelão é algo mais físico, seja no cenário acontecendo de fundo ou seja os personagens interagindo, mas é algo que é visual, não é só humor, por exemplo, dentro de uma piada falada. Então, é complicado você fazer, quando você pensa em fazer humor desse jeito. Uma coisa é você falar, contar, você ler um texto, ler uma piada, é uma coisa, fazer um stand-up, é diferente.
Você vai fazer um filme pastelão, você tem que criar a cena cômica, o fundo, tudo. E aí é outra perspectiva de você falar de comédia, fazer comédia. Então, eu tenho alguns filmes que pra mim são excepcionalmente símbolos do que é de fato o cinema pastelão. Então, assim, é o que eu falei, os filmes já em 1895 já tinha. 1895 já tinha filme pastelão, já tinha a obra dos irmãos Lumière. Mas eu consigo ver coisas mais recentes, por assim dizer. Como eu nasci na década de 80, no início da década de 80, eu vi muita coisa da comédia pastelão. Eu acho que o auge os anos de ouro, por assim dizer, da comédia pastelão, que realmente fazia a galera rir. Hoje em dia, o conceito de humor, eu não sei se ele muda, mas alguma coisa muda. Porque algumas coisas que antes passavam, que a galera aceitava, ria, curtia e tal, hoje já não colariam por vários motivos. Por exemplo, os Trapalhões. Os Trapalhões eu acho que não rolaria hoje. Ia pegar alguém, ia incomodar alguém. É que assim, é muita presunção você achar que você pode passar pela vida, como disse o Rick Gervais, você passar pela vida sem se sentir ofendido com algo, achando que você tem o direito de não ser ofendido por algo ou alguém. Que loucura isso, né, mano? Não, vai acontecer. Alguém vai te ofender de alguma forma. Você vai ofender alguém de alguma forma. Não existe isso. Não tem como você passar pela vida limpo desse jeito. Não dá. Em algum momento você vai ser o vilão na história de alguém. Fato. Enfim, voltando. O pastelão, então eu peguei da minha época de moleque que eu fui crescendo, tem muita coisa. Como eu falei, os próprios Trapalhões é o pastelão bem na sequência de Os Três Patetas, Gordo e Magro, coisa que ainda vai voltando. Que eu falei, o cinema pastelão começou com o próprio cinema, então a gente tá falando de mais de um século de história. Então, que eu me lembre, que eu recomendo pra vocês, antes de assistirem esse do Liam Neeson, são os 3 primeiros do Corra que a Polícia Vem Aí, que é o Corra que a Polícia Vem Aí depois o Corra que a Polícia Vem Aí 2,5, o 33 e 1/3. A sátira, essa parte dos números, da numeração dos filmes, é uma crítica aos filmes na época que principalmente as continuações, os caras ficavam inventando, a própria indústria do cinema ficava inventando números, formas diferentes de se anunciar a sequência, não só simplesmente colocando 1, 2, 3, 4. E aí, essa é uma crítica no Corra que a Polícia Vem Aí. Outros filmes que eu recomendo, que muita gente até hoje, principalmente essa geração mais nova não conhece, que são essenciais para falar de pastelão. São os 3 Corra que a Polícia Vem Aí, o Leslie Nielsen, tudo que você vê dos Leslie Nielsen, Monty Python e Mel Brooks, tudo que vocês acharem, vocês podem assistir. Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado, A Vida de Brian, como é que é o outro? Da Sociedade, História da Sociedade? Esqueci o nome, eu vou colocar aqui. Esse é muito bom. Do Mel Brooks, você tem SOS Tem um Bobo Solto no Espaço, que vai sair uma continuação agora. Isso é muito louco. Você tem A História do Mundo, parte 1, que esse é um dos melhores. Olha, o Mel Brooks, muita gente confunde o Mel Brooks com o Monty Python. São duas coisas diferentes. O Monty Python é um grupo inglês que fez... eles começaram, acho que o Cálice Sagrado é 70 e alguma coisa, 74. E não que o Mel Brooks também não seja velho. O Mel Brooks vai fazer 100 anos, já tá com 99 e vai fazer um filme novo do Spaceballs. O SOS Tem um Louco Solto no Espaço. E nossa, o primeiro é muito louco. Você tinha John Candy, você tem... O filho do John Candy vai fazer agora o mesmo personagem que o pai na sequência. Assistam. Mel Brooks, Monty Python e Leslie Nielsen. Leslie Nielsen ainda tem Aperta os Cintos que o Piloto Sumiu, Drácula Morto Mais Feliz, Mel Brooks tem o Jovem Frankenstein também. Meu, se você gosta de pastelão, eu ainda nem cheguei, nem falei de todos ainda, você tem os Loucademia de Polícia, que são excepcionais, para não ficar falando sensacionais também. São sensacionais, excepcionais. O 1 e o 2. No 3 a coisa já começa... É aquele negócio. É o que acontece com muitas franquias. Você perde a mão. A coisa vai... Principalmente por causa de grana.
Ah, esqueceram de mim. É comédia pastelão. Parece que não, mas é comédia pastelão. Se você parar pra pensar, tudo que acontece com os bandidos molhados, quando eles vão invadir a casa e o Kevin vai deixando as armadilhas, eles vão acionando, é tudo comédia pastelão, é tudo comédia física. Eu lembro, tem o primeiro e o segundo com a Macaulay Culkin, aí depois você já tem o terceiro, que é outra criança, o quarto, o quinto, sei lá. É igual a História Sem Fim, que não é comédia pastelão, mas vai diluindo tanta coisa que você... Quando você assiste o quinto, você já nem faz associação com o primeiro. É ruim isso. Locademia de Polícia é tipo isso. Locademia de Polícia acho que foi até o 7 ou mais. Eu sei que eu assisti todos. Eu fiz isso há muito tempo atrás. Eu falei, eu vou assistir todos. Já que eu quero ter uma opinião sobre o negócio, então eu vou ter envergadura moral pra falar sobre isso. Vou ter lugar de fala, vou assistir a porra toda. E não são bons. O primeiro e o segundo são excepcionais. Mas os demais, outro bom, felizmente só ficaram em 2 também, que é o Top Gun, que é em inglês é o Hot Shots, que é com o Charlie Sheen. Então você tem o primeiro, que é uma sátira ao Top Gun, do Tom Cruise, e você tem o segundo, que é uma sátira aos filmes de ação da linha do Rambo. Literalmente mais específico com o Rambo, que é excepcional também, é sensacional. Meu, eu lembro da primeira vez que eu assisti eles, os dois, VHS, eu alugava VHS na Contramão aqui perto de casa. Tinha uma locadora chamada Contramão aqui. E eu alugava direto. Nossa, adorava. Eu passava mal de rir. É muito bom. Aliás, o Charlie Sheen é um gênio da comédia pastelão também. Graças a esse, você tem esses 2 filmes dele, ele fez outros filmes de comédia, não tão pastelão, mas ele sempre foi um ator de comédia, sempre gostei dos filmes de comédia do Charlie Sheen. Ele tem um de ficção muito bom, que é esse aqui, que se chama Invasão. O final é legal. A história toda é boa, é uma boa história de ficção, mas o final tem uma cena no final que plot twist, que é muito bom. Voltando pro pastelão, nós tem um outro que é muito bom. Você pega, que é o Máquina Quase Mortífera. Você fazendo sátira dos filmes de ação da década de 80, de 90, 80, 90. Então você tem, fazendo a vez do Mel Gibson e do Danny Glover, você tem o Emílio Estevez, que é irmão do Charlie Sheen, e o Samuel L. Jackson, fazendo a versão do Danny Glover, do Murtaugh. Mano, é sensacional. E o Charlie Sheen aparece nesse filme. Uma das cenas que explica bem essa coisa da comédia física, da coisa... a comédia de cena. Tem uma cena que a hora que eles estão dentro da delegacia, que eles estão andando, os 2 personagens eles estão conversando, acho que o capitão deles, e mostra uma mulher dando depoimento para um retrato falado. E aí tem um cara sentado, tá fazendo o retrato falado, e a mulher falando, ele tem as orelhas assim, não sei o que lá, blá, blá, blá. Quando mostra o desenho, é tipo o Senhor Cabeça de Batata do Toy Story. É um corpo com a cabeça dele é o do Senhor Cabeça de Batata. Aí você dá risada porque, tipo, na primeira instância você fala, nossa, o cara tá desenhando igual o nariz dele, né? Pô. E aí tem uma outra cena, quando eles estão saindo da delegacia, os 2, mostra no fundo um cara sendo preso, e é o cara com a cabeça. Meu, tem que assistir. É muito bom. Se eu não me engano, tem inteiro dublado no YouTube esse filme. Eu vou procurar, se tiver, eu vou deixar o link aqui embaixo. Tem inteirinho dublado pra assistir no YouTube. E, pô, tem o Tim Curry tá nesse filme, o It, o famoso It. O It, eu não sei se é o melhor It, porque essa adaptação fizeram um It muito bom. Mas com certeza o primeiro It. Tem o Tim Curry, tem o Capitão James Tiberius Kirk, é o Shatner, William Shatner. É o William? É o Shatner, o Capitão Kirk, o original. Quem mais tá nesse filme? Nossa, tem uma galera. O Bruce Willis aparece nesse filme, faz uma pontinha. Meu. Tem outra cena boa. Cena fazendo comédia só com o cenário, não tem nem ação. O personagem do Emílio Estevez, que é o personagem do Mel Gibson, né, do Riggs, o Martin Riggs, ele mora no trailer na praia, igual Máquina Mortífera. E quando ele entra, é gigante o negócio por dentro. Tem umas pilastras de mármore, é enorme. E aí quando ele leva uma pessoa, entra com ele, e a mulher ela olha e fala, nossa, parece ser muito maior por dentro do que por fora. E aí ele fala, eu usei cores claras para dar a sensação de profundidade. Mano, isso é ouro. Puta comédia boa. Você tem o texto e você tem essa simples diferença no cenário, que não faz sentido. A não ser que você esteja no Harry Potter, na hora que você entra na barraca lá do torneio Tribruxo lá. Não é do torneio, é do quadribol, né?
Que aí você tem na barraca é literalmente essa a ideia. Pode-se dizer que a JK... A ideia... Não que ela pegou a ideia, óbvio que não. Mas que é o mesmo conceito, só que ela criou pra magia essa coisa da expansão e na comédia é só uma parte do sketch, que é muito bom. E falando voltando pro Corra que a Polícia Vem Aí, que é a sequência, eu não sei o que esperar, porque eles estão colocando o Liam Neeson pra fazer, eu nunca vi comédia nesse tipo, o Liam Neeson fazendo esse tipo de comédia, os filmes dele são sempre filmes sérios, ou não é uma comédia tão pastelão. Acho que o mais próximo de comédia que eu vi deles é o Esquadrão Classe A, a regravação do Esquadrão Classe A. E é mais ação que comédia, por assim dizer. Então, não sei. Não me vem à cabeça agora um filme de comédia dele, nesse tipo. E traz a Pamela Anderson. Colocaram a Pamela Anderson pra fazer o par romântico dele. No caso, nos 3 primeiros filmes, quando o personagem do pai dele, do Leslie Nielsen, é a Priscilla Presley que fazia o par romântico dele. Como é que era o nome dela? Esqueci, não vou lembrar. Eu sou o pior youtuber do mundo. Eu vou fazer o vídeo e eu não é que eu não pesquiso, eu esqueço. Eu acabei de ler e já não lembro. Eu não vou ficar puxando aqui, se eu lembrar, eu falo. É assim que funciona. E o que eu espero desse filme? Porra, no mínimo, a qualidade dos 3 primeiros. O primeiro foi um fenômeno, o segundo conseguiu manter e o terceiro deu uma caída. Porque é continuação, mano. É mais do mesmo. Às vezes a gente quer mais do mesmo. No segundo a gente quer mais do mesmo. No terceiro a gente já gostaria que mudasse um pouco as coisas. E aí quando fica mais do mesmo, vai caindo, não tem jeito. A galera perde interesse. Ah, mas o que você quer mudar? Não sei. Muda o plot, muda algumas coisas. Muda por exemplo, o Férias Frustradas, ele muda as férias. Primeiro eles vão no parque de diversões, no segundo eles vão pra Europa, no terceiro é o de Natal, no quarto eles vão pra Vegas. É sempre o mesmo elenco, assim, os mesmos personagens, o elenco muda bastante. Quer dizer, principalmente os filhos. O Clark, a esposa dele e o irmão do Dennis Quaid, esqueci o nome dele, que é o esposo da prima da mulher dele. Mano... É muito bom. Então eles mudam os lugares das férias. E aí você tem o tipo de piada que você faz em relação àquele ambiente. Então você tem piadas referentes a parques de diversões, piadas referentes à diferença cultural com o povo da Europa, piadas referentes a Natal, piadas referentes a coisas que acontecem em Vegas. Mas é sempre Férias Frustradas. Então, quando você pega um que mantém a mesma coisa, igual o Corra que a Polícia Vem Aí, ou o Louco Academia de Polícia, que é sempre a mesma coisa, é sempre os mesmos atores, os mesmos personagens, fazendo praticamente os mesmos sketches, ou às vezes eles trocam os personagens, tipo o Chaves. Chaves é outro, o Chaves Chapolin é pastelão total. E você pega alguns episódios que você vê que é a mesma história, mas eles trocam os personagens. É encher linguiça. Porque... você precisa fazer de novo, ou então, eu acho que na perspectiva desse personagem poderia ficar diferente, tá? Mas a mesma história, o mesmo conceito, a galera vai perdendo interesse. Por isso que eu não assisti ainda esse novo Corra que a Polícia Vem Aí. Não é por preconceito, porque eu já fui surpreendido, que eu falei, com a continuação do Férias Frustradas, com o Ed Holmes, eu fui surpreendido, porque é muito bom. Esse filme é muito bom, recomendo. Então eu espero ter essa mesma reação com o Corra que a Polícia Vem Aí, porque o gênero pastelão, pra mim, é o que eu mais gosto. Eu adoro ficção, eu adoro suspense, eu adoro histórico, eu adoro filme, eu adoro cinema. Eu sou cinéfalo. Mas o que eu mais gosto é comédia, sempre foi. Sempre foi. Eu gosto da risada. Eu gosto da risada. E eu cresci vendo esses caras. Eu cresci vendo Leslie Nielsen, eu cresci vendo Mel Brooks, eu cresci vendo a galera do Monty Python, eu cresci vendo Charlie Sheen. Quem mais? Pô, tem tanta gente. Fora stand-up. Eu ainda vou pegar... Hoje o stand-up é um negócio bem difundido, a maior galera faz. Mas quando você pega no começo, com Ed Murphy... Ed Murphy é outro, sensacional na comédia. Ele merece um vídeo só pra ele. Mas você pega stand-up dele, do Richard Pryor, do George Carlin, que são os caras da antigaça fazendo stand-up. Mano, e não é igual aqui no Brasil que nós tínhamos antes culturalmente, que é aquela coisa de ficar contando piada, tipo Ari Toledo, Costinha. Não, é todo o conceito do stand-up, do cara ter uma história própria ou inventar uma história onde ele se coloca e tal. E você tem os beats
os punchlines de comédia, tudo, mas não é uma simples piada de um bicho ou de algo, de um gênero, é uma coisa que também não funcionaria hoje. Ari Toledo hoje já não ia fazer sucesso. Mamonas Assassinas hoje não ia lançar. No primeiro videoclipe deles iam ser cancelados instantaneamente. Então, não é o humor que muda. O humor é o mesmo. O que muda é a perspectiva. É a galera que vem chegando e vai, às vezes, se incomodando com algo. Você tem todo o direito de se incomodar com as coisas. É normal isso. Nem tudo é feito pra você. O esquema é você pegar esse ponto. Pô, isso não é pra mim. Tá bom, então eu não vou consumir. É só isso. Você não precisa ficar metendo pau, não precisa ficar criticando. A não ser que seja algo realmente que te ataque de alguma forma, te prejudique de alguma forma. Mas só por ser... Ai, igual um comediante americano, esqueci o nome dele. Ele é uma pessoa negra que fez um whiteface. Ele se pintou de branco e falou... Mano, eu tô cagando pra isso. Aí os caras, ai, mas se fosse o contrário, eu não sei... Mano, eu tô cagando. Não me interessa. Ele passa um negócio dos brancos, que ele faz um redneck, ele faz um caipirão branco, doidão, aqueles que aparecem nos filmes, que cheio de arma, parece o Frazino. Tô cagando, mano, não me incomoda. Ah, mas se fizesse um blackface, a comunidade negra não ia gostar. Ok, o direito deles não gostar, mas também tô cagando, eu não vou fazer, não me interessa. Sabe, se você fez pra insultar, pra ofender, é uma coisa. Se você tá fazendo pela comédia, pela arte, por assim dizer, seja lá o que você tá fazendo, é outra coisa. Se você consegue diferenciar o que é feito propositalmente pra ofender, pra atacar, do que aquilo que é feito por prazer, por esporte, pela arte, beleza. Faz o que quiser. Mas a galera, tem muita gente que, ai não, ai me incomoda, ai me ofende, ai não sei o que lá. Não assiste, mano, não consome, não escuta, não compra, não bebe, não ouve, faça outra coisa, né? É simples. Hoje, essa coisa de polarização, ai... Você gosta do azul ou do vermelho? Aí você, eu gosto do vermelho. Nossa, fulano disse que detesta o azul. Não foi isso que eu disse. E, em momento algum, qual dos dois eu prefiro? Eu prefiro o vermelho. Eu gosto da cor vermelha, é a cor que eu mais gosto. Ah, então você odeia o azul. Não tenho problema nenhum com o azul, tô cagando pro azul. Mas é passado dessa forma. Então, resumindo, a comédia não... A arte é subjetiva, mas a comédia não é. A comédia é específica. Você tem pontos, por exemplo, o Porta dos Fundos faz um trabalho excepcional com comédia. Eu acompanho os caras desde o início. É muito louco. E vai trocando ator, e troca sketch, troca tudo. Isso, a genialidade tá nisso. Quando você consegue repetir o humor, repetir a risada, mas em sketches diferentes, em formas diferentes, aí você é bom. Aí você é um comediante bom, você é um bom ator, seja lá o que for. Você conseguir extrair o mesmo resultado, mas de equações diferentes. Loucura isso. Mas é isso. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a minha opinião do novo Corra que a Polícia Vem Aí. Eu não assisti ainda. Tô falando da minha expectativa sobre tudo que eu já sei, que eu já vi sobre Pastelão. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, compartilha, ajuda aí pra divulgar esse vídeo. E um abraço até outra vez. Valeu, pessoal.